Muito bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com alegria que eu saúdo, acolho a cada um, cada uma de vocês, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Neste domingo eu quero acolher e saudar vocês com uma palavra do apóstolo Paulo, que nós temos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Vocês podem acompanhar também o texto projetado. Paulo diz assim: ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então, por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Estas são perguntas que convidam para a nossa reflexão. E são perguntas um pouco retóricas, como falo, ou seja, retóricas, na própria pergunta já está também pressuposta a resposta. E com estas palavras nós somos convidados a reconhecer que tudo aquilo que nós temos, que nós podemos, aquilo que nós somos, nós recebemos como dádiva de Deus. Celebrar culto a Deus é uma forma de nós expressarmos nossa gratidão e nosso reconhecimento pela bondade de Deus, que nos presenteia de múltiplas formas, ou seja, de variadas e diversas formas Deus nos presenteia. Nos presenteia também com a vida neste dia e com a possibilidade de nos encontrarmos aqui e celebrarmos culto. Por isso é que estamos reunidos aqui como igreja, como povo de Deus, para dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor a este Deus que é digno de ser louvado no céu e na terra. Por isto estamos reunidos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma das formas mais antigas de o povo expressar sua gratidão, seu louvor a Deus é cantando. Eu mencionei já em algum momento que a maior parte dos salmos que nós temos eram canções, eram hinos que o povo cantava. E nós queremos cantar a primeira canção, Arde a voz em meu peito, Arde a voz em meu peito, esta bonita composição do pastor Osiel, que nós queremos entoar, então, junto com a comunidade.
Quero convidar a comunidade a ler junto comigo este Salmo de número 34, os versos 1 a 9, e nós faremos esta leitura em forma responsória ou responsiva, em que eu leio o primeiro verso e a comunidade lê os versos seguintes. Então a comunidade sempre responde com os versos pares, né? Então começamos, eu leio o verso 1, comunidade responde. Eu leio em função do áudio, junto com a comunidade também sempre os versos pares. Eu darei sempre graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. A comunidade, eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o nome do Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Todos juntos, agora o último verso. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Este é um bonito salmo, querida comunidade, que confessa a sua confiança no cuidado, na presença, na proteção de Deus em sua vida. É conhecido o verso que nós lemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu quero aqui ainda anunciar, que as crianças do culto infantil, se você quiser levar as crianças para participarem, as professoras já estão lá em cima. Nós não estamos fazendo envio no início, pode subir direto, se você quiser que a sua criança, seu filho, sua filha participe do culto infantil. Eu convido quem puder a nos colocarmos em pé para um momento de oração e após a nossa prece, a comunidade pode participar cantando Perdão, Senhor, Perdão. Oremos. Ó Deus de misericórdia, nós te agradecemos por podermos comparecer na tua presença neste dia e prestarmos culto a ti. Nós o fazemos em humilde confiança nas tuas promessas, que tu estás ali onde tua igreja se reúne, onde teu povo celebra, onde pessoas se encontram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também te pedimos, ó Deus, que tu nos perdoes. Necessitamos, ó Deus, da tua misericórdia, do teu perdão, pois somos fracos na fé, falhos em nosso testemunho, tímidos em nossas ações. Nem sempre, ó Deus, temos a humildade para reconhecer que às vezes somos mesquinhos, quando esperamos e exigimos dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer. Às vezes, ó Deus, nos julgamos melhores e superiores às outras pessoas e assim nos afastamos delas ou as excluímos de nosso convívio. Perdoa-nos, ó Deus, todos os nossos pecados cometidos contra ti, contra o nosso próximo, contra a tua criação. Assiste-nos com o teu Espírito, renova-nos a nossa fé, para que a nossa vida seja condizente com a tua palavra e vontade. É o que te pedimos, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de quem clamamos, perdão, Senhor,
perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Do mesmo Salmo 34, onde nós lemos os versos 1 a 9, eu quero me valer do verso 18 para anunciar a graça de Deus e o seu perdão, quando o salmista escreve: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva-os de espírito oprimido. Que bela palavra esta! Aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que têm o espírito oprimido, Deus quer ser alívio, quer ser conforto, quer ser assistência, dando-nos a sua misericórdia e o seu perdão. Por isto queremos louvar a Deus, cantando o hino seguinte: graças dou por esta vida. A comunidade pode assentar-se para cantarmos esta canção. A leitura do Evangelho é um curto trecho do Evangelho de Lucas. Ele faz o contraponto com o texto da carta de Paulo aos Coríntios, sobre o qual queremos meditar na sequência. E eu convido a comunidade a olharmos o texto projetado e acompanharem a leitura. Podemos fazer desta forma. De novo, eu leio o verso 1. Alguém de vocês agora, uma pessoa lê comigo o verso 2, e são apenas 4 versos. A oferta da viúva pobre é o título que nós temos no Evangelho. Diz assim o texto: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Alguém de vocês comigo? Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele, Jesus, disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Alguém comigo? Porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aqui o Evangelho de Lucas, esta história interessante
sobre a qual somos convidados a meditar, a refletir. Na sequência, eu convido para cantarmos o hino Nem Só Palavra é Amor, e com este hino nos preparamos para a leitura da epístola. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim somos convidados a deixar que Deus também ilumine a nossa jornada através de sua palavra que queremos ouvir neste culto. E eu convido para lermos então o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 até 15. Eu faço esta leitura e a comunidade pode olhar o texto projetado na tela. Diz o apóstolo Paulo, então 2 Coríntios, capítulo 9, os versos 6 em diante. Lembrem disto: quem planta pouco, colhe pouco; quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode doar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio deles. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem, e eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do intenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus
o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Até aqui, convido para uma oração. Deus amado, agradecemos que por meio de Tua palavra, Tu ainda falas conosco e nos revelas a Tua vontade. Também no que diz respeito a ofertas, a dádivas, a doações, ao auxílio mútuo que somos convidados a praticar, a exercitar a partir das muitas dádivas que recebemos de Tuas mãos. Abençoa, Deus, esta palavra, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida comunidade, irmãos e irmãs em Cristo, há um tempo atrás, um colega meu, que na ocasião era um pastor sinodal, contou uma experiência interessante que ele teve há alguns anos atrás. Contou-me ele que certa vez, numa determinada comunidade, os presbíteros estavam contando o dinheiro que havia na caixa das ofertas. Assim como nós estamos fazendo agora, a caixa de ofertas ficava na entrada da igreja, onde na saída os membros depositavam a sua oferta para o destino anunciado naquele culto. Como nós vimos neste domingo também para ajudar na literatura daqueles que estudam teologia. E contou-me este pastor que enquanto os presbíteros contavam ali o dinheiro, ele percebeu que estavam todos alvoroçados, estavam todos agitados, quando viram que além das moedas e algumas cédulas menores, havia uma nota de R$100 na oferta daquele domingo. E a preocupação dos presbíteros era, será que alguém colocou esta nota por engano? Só pode ser um engano, diziam eles. E isto aconteceu, este pastor me contou, diz que ele presenciou isto. E então ele chegou pertinho e ficou ouvindo, e ele percebeu então que os presbíteros decidiram entre si que se alguém reclamasse esse valor, porque havia se enganado, eles devolveriam esta nota de R$100. Queridos irmãos e irmãs, querida comunidade, eu me pergunto por que era tão difícil para estes presbíteros entender que alguém pudesse ofertar um valor maior do que era o costumeiro. Certamente porque eles mesmos não estavam acostumados a fazer isto, a dar valores maiores para o trabalho da igreja, no serviço do reino de Deus. Este assunto, ele é tantas vezes bem tratado e abordado na Bíblia, quantas vezes talvez nós temos resistência a ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre isto. A questão ofertas, de como ofertar, não é um tema novo e aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras, assim como nós ouvimos hoje de manhã nas duas leituras, na leitura do Evangelho, Lucas 21, e agora no texto sobre o qual nós estamos meditando. Nesta sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve 2 capítulos inteiros para tratar deste assunto. E nós somos convidados a meditar sobre o que Paulo quer nos dizer. Eu recomendo até à comunidade, a todos vocês que leiam uma vez os capítulos 8 e 9 desta segunda carta, em que Paulo trata de uma oferta, de uma coleta a ser levantada pelas igrejas da Macedônia para a comunidade de Jerusalém que passava por dificuldades. E o apóstolo Paulo, então, aproveita esta situação, aproveita esta ocasião para tratar deste assunto e refletir sobre este tema com a igreja de Corinto, uma das quais ajudava no recolhimento destas ofertas. E o apóstolo Paulo, no nosso texto, entende que ofertas, que doações, que coletas também a serem levantadas nos cultos, são um assunto que tem a ver com a nossa fé.
E a motivação para ofertar, diz Paulo, veja no verso 8, ali de novo projetado, a motivação para ofertar deve ser a nossa gratidão, diz o apóstolo. O reconhecimento daquilo que nós ouvimos na saudação inicial, que nós não temos nada que na verdade não tenhamos recebido antes. E esta gratidão a Deus, diz Paulo, precisa criar em nós esta vontade de ajudar, esta vontade de doar e também nos capacita para fazê-lo. E na verdade, se não é a gratidão a motivação para ofertar, muitas vezes nós temos várias desculpas, razões e motivações também para achar que R$100 é muito, como era a situação dos presbíteros na ilustração, no exemplo inicial. No entanto, queridos irmãos e irmãs, quando falamos em ofertas, nós também muito rapidamente logo pensamos em dinheiro. Pensamos logo em moeda, em cifras, em moeda corrente. Mas na missão de Deus não é só o dinheiro que nós podemos ofertar. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre 3 coisas, todas começam com T, que Deus nos presenteia, com a qual Ele presenteia a você e a mim. E todas elas nós podemos usar para servi-lo, também através de nossas doações. O primeiro deste presente que nós recebemos começa com tempo. E eu quero brincar um pouquinho, no bom sentido aqui da palavra, brincar com vocês um pouquinho sobre esta questão do tempo. Refletindo sobre este tema, todos nós somos presenteados com o tempo de forma igual. Esse negócio que alguns bancos dizem, você tem 25 horas, ou um dia de 36 horas, acho que só os bancos conseguem fazer isto. Eu não consigo fazer, e acho que ninguém de vocês, de fato, já recebeu um dia de 36 horas. Nós temos 24 horas igual, certo? Todos nós recebemos 24 horas cada novo dia, somando as 12 horas do dia, mais as 12 horas da noite, 24 horas. Vamos brincar um pouquinho com os números. 24 horas são quantos minutos num dia? 1440 minutos num dia. Se nós dividirmos estes 1440 minutos em partes de 15 minutos, nós temos num dia 96 partes de 15 minutos. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Todos recebemos igual isso, 96 partes de 15 minutos. Mas o que acontece, na maioria das vezes nós dizemos que não temos tempo, nem para ler a meditação que não leva 15 minutos. Ou nem para fazer uma oração, não para ler a Bíblia e assim por diante. Não é verdade? Vamos ser sinceros, Quantas vezes passam essas 96 partes e a gente não conseguiu parar uma destas partes para orar, para ler a Bíblia, para pensar sobre as coisas de Deus. Vamos um pouco mais adiante. Numa semana agora, vamos transformar isto numa semana, nós vamos ter 672 partes de 15 minutos, igual para você e para mim. 672 partes. Mas às vezes nós pensamos, que uma dessas partes é muito tempo e nós ficamos impacientes até mesmo num culto de 1 hora, que são quantas partes? 4 partes destas 672 que você ganhou numa semana. Você consegue entender, querido irmão, querida irmã, como nós às vezes somos ingratos? Deus nos deu 672 partes numa semana e eu já ouvi gente que ficou muito impaciente quando passa um pouquinho de 1 hora, mas que culto demorado, não acaba mais, Ou seja, não conseguimos, com gratidão, de fato, com gratidão, temos muitas vezes dificuldades para separar 4 partes de 15 minutos de 672 partes que Deus nos deu numa semana. Pois bem, por que isso acontece?
talvez porque não sejamos gratos por este tempo que recebemos de Deus, e este T de tempo acaba se transformando num T de tristeza. Também nosso tempo, querida comunidade, é um presente dado a mim e a você. E quando nós o dedicamos a Deus, na verdade não fazemos nada mais do que devolver um pouquinho deste tempo que Deus já nos deu. Não fazemos mais do que isso. Estamos devolvendo um pouquinho, consagrando um pouco do nosso tempo a este tempo com o qual Deus nos presenteou, e nós somos convidados a fazer isto com alegria. Então, guardemos isto. O primeiro T fala de tempo. O segundo T fala de talento. Talento aqui não no sentido de moeda, de dinheiro. Agora eu vou dar um outro T para esse momento. Aqui nós falamos de tempo, como eu coloco também carismas, capacidades, dons que Deus nos deu, e são muitos, e Deus espera que nós usemos também no seu reino e em benefício do próximo. Vejam o que Pedro, nós estamos em Paulo, mas eu quero lembrar, vejam o que Pedro escreveu na sua primeira carta. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um, ou seja, cada pessoa conforme o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus, ou seja, das muitas formas com os quais Deus revela a sua graça e nos presenteia com o seu amor. Os carismas, os dons, podem ser aplicados e usados também no trabalho da igreja, na missão de Deus. Mas este T de talento, às vezes se transforma num T de tortura. Num T de tortura, sabe? Quando nós fazemos isto que Paulo vai dizer ali, quando nós ofertamos aquilo que recebemos como uma obrigação e não por gratidão. Vejam o verso 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no coração, não com tristeza ou por obrigação. Tudo, na verdade, que nós fazemos com a compreensão de que é uma obrigação, não vai ser motivo de alegria. Vai ser motivo de alegria quando aquilo que eu faço é reconhecimento, é gratidão. E a pergunta que aqui somos convidados a fazer: o que a gente tem feito, o que você tem feito, o que nós temos feito com tantos talentos, tantos dons, tantas capacidades que Deus nos deu e que podem ser usadas também no trabalho da igreja, no serviço do reino de Deus. Tempo, talento. E o terceiro agora entra no tesouro, que aí sim se trata de todos os nossos bens, não apenas o nosso dinheiro, mas tudo que recebemos. Também os alimentos cotidianos, a casa na qual moramos, o vestuário que temos, o dinheiro e assim por diante. O tesouro, ou seja, os bens materiais não têm um fim em si mesmo, muito menos o dinheiro tem um fim em si mesmo. Ele é um meio para alcançar outros objetivos, outros fins. Por isso Jesus relativiza a questão do dinheiro, dos bens materiais, e ele diz no Evangelho, o que ele diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí se vocês fizerem isto, não terão tantas preocupações com o que vestiremos, com o que comeremos, né? E assim por diante, conforme o Evangelho de Mateus. O apego ao dinheiro, por outro lado, gera muitas dores, provoca muitos males, como o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua carta a Timóteo. Ele diz: o amor ao dinheiro, o apego ao material é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. É verdade. Muitas vezes nós estamos tão apegados aos bens materiais que quando nós os temos em abundância, nós esquecemos de Deus. Achamos que não precisamos de Deus. Não é verdade? E outras vezes, se nos faltam os bens, nós corremos o risco de amaldiçoar a Deus, de achar que Deus nos abandonou porque não temos os bens. Tudo depende do valor que nós damos àquilo que nós temos. Mas Jesus relativiza tudo isso porque ele diz, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, queridos irmãos, este tesouro, às vezes se transforma num outro T, num T de tormento na vida de muitas pessoas,
Porque também as ofertas, também a contribuição, também a coleta, tudo isso deixa de ser motivo de alegria e se transforma num verdadeiro tormento. Agora o pastor está falando sobre isso até no culto, né? E aí você transformou isso que é a Bíblia, que é a Escritura, num tormento, porque nós não queremos ouvir Deus falando sobre essas coisas na nossa vida. Percebe? E aí nós mesmos corremos o risco de transformar isto, que é a palavra de Deus, num tormento na minha vida, porque eu tive que ouvir o pastor agora falar 20 minutos sobre esse assunto. Não, então rasga fora da página, todas as páginas da Bíblia que falam sobre isso, e eu garanto a vocês, vai rasgar muita página fora. Queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aqui nos convida para a gratidão por tudo aquilo que recebemos. E por isso o texto termina. Vejam como o texto termina. Agradeçamos, diz Paulo, agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá. Um presente que palavras não podem descrever. Ou seja, Deus nos deu isto tudo que nós vimos nos 3 T's aqui. Nos deu tempo, nos deu talentos, nos deu tesouro, para que sejamos agradecidos e usemos isto com responsabilidade, de acordo com a vontade de Deus. E por gratidão, diz o apóstolo, somos chamados a doar esses 3 T's da nossa vida, cuidando para que o T de tempo não se transforme num T de tristeza, para que o T de talento não se transforme num T de tortura, e para que o T de tesouro não se transforme num T de tormento. Por isso o apóstolo Paulo nos convida a ofertar com alegria. Ele diz, o nosso texto nos convida então a deixarmos nas mãos de Deus e deixar Deus também falar a nós sobre estes temas do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro, que podem estar à disposição de Deus para o anúncio do Evangelho e também a assistência aos necessitados, como é o caso da oferta que Paulo está recolhendo nas igrejas da Macedônia para ajudar os cristãos de Jerusalém. E quando entendemos isto, queridos irmãos e irmãs, quando aceitamos isso, nós não seremos como aqueles presbíteros na história que eu contei no início, que pensam que alguém só pode ter se enganado, porque apareceu uma nota de R$100 na oferta daquele dia. Que Deus nos guarde disso, de sermos desta forma tão mesquinhos, e que Deus nos ajude a ofertar com alegria, como diz o apóstolo, na firme confiança também de sua promessa que ele faz, o texto que diz, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria e não quem o faz por obrigação, por necessidade ou por ingratidão. Que Deus abençoe esta palavra em todos nós, que assim seja. Amém. E capaz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde também as nossas mentes e corações, enquanto continuamos a refletir sobre este assunto, que assim seja. Amém. Eu convido para respondermos com a nossa confissão de fé. Se você puder se colocar em pé, dizemos juntos aquilo que nos une como cristãos pelo mundo afora, dizendo juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós podemos assentar-nos. Uma canção muito bonita do Alfonso Butzke, pai de um colega nosso, pastor também da igreja,
O compositor é o pai de um pastor, né? Do pastor Paulo Butzke. Eu gosto muito desta canção, tem tudo a ver com o que nós ouvimos. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste. Vamos cantar esta canção antes de orarmos para encerrar nossa celebração. Nós queremos ter um momento de oração nesta nossa prece, queremos também lembrar de outras pessoas, de quem está enfermo, quem está acamado, hospitalizado, cada um de vocês na sua família, talvez tenha pessoas que passam por dificuldades, também em silêncio você pode trazer na presença de Deus. Se você quiser se colocar em pé, para orarmos juntos, oramos e terminamos com a prece que Jesus nos ensinou. Oremos. Deus de bondade, Deus de misericórdia e compaixão, nós queremos louvar o Teu nome por nos acolheres na Tua presença neste culto e por falares conosco através da Tua palavra. Que o Evangelho anunciado nesta manhã, neste culto, possa nos acompanhar também ao sairmos daqui. Torna, ó Deus, a Tua palavra frutífera em nossas vidas. Nós pedimos que abençoes o que ouvimos para que se torne também verdadeiro em nossas vidas, em nossas práticas. Da mesma forma, pedimos por todas as pessoas enfermas, as que conhecemos e as que não sabemos, que não conhecemos pessoalmente. Intercedemos por aqueles que se recuperam de enfermidades diversas, mas muitos também enfermos de Covid, que Tu possas assistir cada irmão, cada irmã, também nas muitas dúvidas, nas muitas perguntas que na situação de enfermidade também surgem em seus corações. Deus, possas estar ao lado daqueles que estão enlutados, que já perderam familiares, amigos, entes queridos, possas assisti-los, renovando a sua esperança, fortalecendo a sua fé. Da mesma forma, pedimos, Deus, por aqueles que estão desanimados, entristecidos, que Tu possas segurá-los pelas suas mãos e levantá-los depois de caírem. Assiste, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, também toda a igreja, cada um de Teus filhos, Tuas filhas, e assim ajuda-nos, ó Deus, a darmos nosso testemunho condizente com a Tua palavra, ajudando na edificação do Teu reino, por meio de Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Trino Deus, Criador, Salvador e Santificador. Oramos por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Quero enviá-los com a bênção de Deus. Lá no finalzinho, depois ainda tem uma pequena frase que vocês podem olhar e ler enquanto nós ouvimos também o pós-lúdio. E a bênção de Deus, com a qual envio cada um de vocês, neste espírito também de nos sentirmos abraçados, nos abraçarmos uns aos outros, né? Ainda que de fato no corpo a gente não faça isso, que nossa mente, nosso espírito, nós nos sintamos abraçados por Deus e também possamos abraçar uns aos outros. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e a coragem de Deus nos sustente. Que a bênção de Deus, do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre todos nós agora e sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, sirvam ao Senhor com alegria em vossos corações. Desejo um ótimo domingo, uma ótima semana a todos vocês. Na saída, se você tem alegria em ofertar, o destino já foi anunciado, que Deus abençoe também a sua oferta. Um abraço, até domingo que vem, se Deus quiser.